Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy Daniel. Vamos a estudiar. En la clase de hoy nosotros vamos a aprender y conocer el lenguaje figurado. Entonces yo pregunto a usted, ¿sabe lo que es el lenguaje figurado? ¿Ya han estudiado? Todavía creo que sí. O si no, cree acá conosco para aprender. Então, pessoal, a linguagem figurada, a gente estuda ela, né, eu digo a gente porque é um conteúdo que é visto em língua portuguesa quando você está estudando as figuras de linguagem. Né? Primeiro você estuda aquele conceito a questão da diferença da linguagem conotativa e a linguagem denotativa. Onde a linguagem denotativa é aquela onde as palavras têm o seu sentido literal, ou seja, são o que realmente são. Exemplo, cadeira, mesa, óculos. E nós temos a linguagem conotativa, que é aquela que você utiliza a expressão, mas na verdade aquela expressão você utiliza para significar, para dar um novo significado a ela. Por exemplo, chorei um rio de lágrimas. Na verdade, quando a gente fala chorei um rio de lágrimas, não é que você literalmente chorou um rio, mas que você chorou bastante. Então, essa expressão rio de lágrimas, para se referir ao termo bastante, podemos dizer que ela está sendo empregada no sentido figurado. Ou seja, é uma metáfora, né, que também é uma das figuras de linguagem. Então, essa questão da linguagem figurada, ela está muito atrelada às figuras de linguagem, e, consequentemente, aí a linguagem conotativa. Então, vamos lá, slide na tela, vamos iniciar aqui. E aí, o muchacho le dice, espero que te guste, me custou um nojo de la cara. Então, ele diz, olha, espero que você goste, me custou um olho da cara. Então, essa expressão, me custou um nojo de la cara, ela está sendo empregada aí no sentido figurado. Por quê? Porque ele não pagou o presente, eu tenho certeza, com o olho, né, do rosto dele. Ele não arrancou o olho e pagou ali pelo presente. Quando ele utiliza a expressão me custou um nojo de la cara, quer dizer que custou bastante dinheiro, foi muito caro. Tá bom? Então, essa palavra ojo de la cara está sendo empregada no sentido figurado. Ou seja, está sendo empregada num sentido diferente do real. Tá? Do literal, ou seja, está sendo usado em sentido conotativo. Continuando, então aí temos o conceito de linguagem figurado, né, chamado também de linguagem metafórico, como eu disse para vocês, né, está relacionado ali às figuras de linguagem, a metáfora. É um uso criativo das palavras que se aleja desse sentido literal, ou seja, ela se distancia do sentido literal, do sentido real, do sentido literal, porque não tem nada a ver. Por exemplo, na frase anterior, ali naquela situação comunicativa, ojo de la cara. O sentido real, que é para dizer que custa muito dinheiro, é totalmente diferente da expressão olho da cara. Então, ela se aleja, ou seja, ela se distancia. Continuando, é utilizado como uma figura retórica, ou seja, simbólica, você utiliza como repertório linguístico, dentro das figuras de linguagem. Né? E aí tem alguns exemplos de classes aí, de figuras que são utilizadas para expressar essa linguagem figurada, como a metáfora, a hipérbole, que é o exagero, tá bom? Para que serve a linguagem figurado? Transmitir uma mensagem de um modo mais eficaz, valendo-se da imaginação do interlocutor. Então está muito enraizado também, pessoal, aquela questão das expressões idiomáticas, os provérbios. Lembra que nós estudamos eles, né, os provérbios, los refranes, que são expressões populares que surgem ali do contexto local, regional, para você se referir trazer ali um significado diferente do literal. Por exemplo, mais vale um pájaro em la mano do que 100 volando. Que é mais vale um pássaro na mão do que 100 voando, é uma expressão popular, um refrão, um provérbio, que diz que é melhor você garantir aquilo que você já tem do que você jogar aquilo que você já tem fora em busca daquilo que você pode alcançar. Então, é também utilizado dentro desse sentido, ou seja, um sentido figurado. Né? Então, as expressões idiomáticas, os refrães e provérbios,
também são empregados em sentido figurado, porque são utilizados de maneira distinta do sentido real. A continuação, aí ó, esta sala está um horno. Um horno, que é um forno, um fogão, horno, fogão na língua espanhola. A sala não é um forno, porque é uma sala, né? Se fosse sala não seria um forno, e se fosse forno seria uma sala. Mas a expressão la sala está un horno é para se referir que está muito quente, está muito calor. Então essa expressão está como um horno está sendo empregada também no sentido figurado, porque a sala não é um forno, tá bom? Consequentemente aí, ela foi utilizada de maneira distinta. Outro exemplo, estou com tanta hambre que me comeria uma vaca inteira. Aí ali, fazendo ali a menção, né, imaginando se fosse empregada no sentido real, seria dessa maneira, o homem querendo comer uma vaca inteira. Claro que não, né, pessoal? Ele está querendo dizer que ele tem muitíssima fome, tá? Ele tem uma fome exacerbada, está com muita fome. Faz várias horas, vários dias que não come, então está com muita vontade de comer. Então a expressão, me comeria uma vaca inteira, não é porque ele literalmente comeria uma vaca por inteiro, que eu creio que é incapaz, e um ser humano é incapaz de comer uma vaca inteira. Por mais fome que a pessoa esteja, ela jamais vai conseguir comer uma vaca inteira, porque são muitos quilos de carne para se comer. Então, humanamente é impossível. Mas, quando você diz que comeria uma vaca inteira, é porque você comeria muito, ou seja, demasiado. Então, um dos exemplos aí que circulam, um dos gêneros que se utiliza a linguagem figurada, são as poesias, os poemas. Por quê? Porque o eu lírico, nesse tipo de gênero, ele não tem essa preocupação com a verdade. Ele pode usar esses recursos estilísticos, que é o belo, essa questão da exaltação, você utilizar essas palavras bonitas, que geralmente estão empregadas em sentido figurado, para você... ela, na verdade, é uma das características justamente desses gêneros. Então, por exemplo, aí, o poema que está na tela... conceitua uma rima de Gustavo Adolfo Bécquer que diz: que é poesia? Aí disse: mentre clavas em minha pupila, tu pupila azul. Ou seja, ele compara a poesia aos olhos azuis. Disse que o que é a poesia? São os olhos azuis. Mas na verdade a poesia não são os olhos azuis. Poesia é um gênero literário, né, que é um dos diversos gêneros que existem. Mas nesse sentido aqui, no sentido figurado, ele foi comparado a essa questão dos olhos azuis, da beleza grega, que antigamente muito se conceituava, tá bom? Continuando, aí nós temos outro exemplo. El muchacho pergunta, ¿qué te parece la fiesta? Aí la muchacha disse, la fiesta está un cemitério, ou seja, uma comparação. Não é que a festa é um cemitério, porque um cemitério é um lugar onde se sepulta e enterra as pessoas mortas. Mas quando ela compara a festa a um cemitério, ela quer dizer o quê? Que a festa está vazia, está parada, não está legal. Então, esses adjetivos, está como um cemitério, ou seja, não tem quase ninguém, tá bom? Para fazer, ou seja, essa frase, ela foi utilizada no sentido figurado, diferente do seu sentido real. Aí temos outros exemplos. Por exemplo, el hombre começou el año com o pé esquerdo. Começar o ano com o pé esquerdo quer dizer que não começou o ano muito bem, teve algum contratempo, ou questão de azar também aí, né? Se relaciona a começar o ano com o pé esquerdo. Não te preocupes por tu secreto, sou uma tumba. Ou seja, não se preocupe com teu segredo, sou como uma tumba. Não é que a pessoa é literalmente uma tumba, mas ela utilizou o termo tumba para dizer que não vai contar nada para ninguém. Por quê? Porque as tumbas sepultam os mortos e lá não sai nada, não sai ninguém. Então, quando a pessoa diz, sou como uma tumba, é porque ela é confiável. Aí temos também, tudo ocorreu em um abrir e cerrar de ojos, ou seja, um abrir e piscar dos olhos, quer dizer que tudo ocorreu no instante, foi rapidamente.
Quiso hacer una maldad, ele saiu de tiro por la culatra, ou seja, o tiro saiu pela culatra. Quer dizer o quê? Que ela tentou fazer o mal para alguém e o mal voltou para si. Os hermanos se peleam como perro e gato, ou brigam com cachorro e gato, ou isso quer dizer o quê? Que eles vivem brigando constantemente, não se dão bem. La cidade resultou num labirinto, ou seja, um lugar difícil de se transitar. A cidade como um labirinto é que ela tem, as ruas são de difícil acesso, ou as ruas são sem saída, ou seja, ali é difícil o fluxo. Sentiu que elas estavam tomando ele pelo, ou seja, sentiu que estavam caçoando, né, estavam falando dela pelas costas. Agora vamos adentrar aqui a nossa primeira atividade. Vamos lá. Então, o que é o linguagem figurado? Aí você tem que conceituar. Lembra? A gente conceitou lá no início da aula. Então, o que é o linguagem figurado? É a expressão de uma ideia com um significado diferente ou é aquela linguagem que abre de las figuras? Então, aqui é a expressão que tem um significado diferente do real. Em que tipo de texto se utiliza a linguagem figurada? Notícias ou poemas? Ah, professor, notícia. Não, né, pessoal? Notícia, a gente nem trabalhou notícia, mas notícia é um gênero que se preocupa com a verdade. Então, ela não pode ser escrita em linguagem conotativa. Sempre se vai escrever notícia na linguagem denotativa, ou seja, o sentido real, tá bom? As coisas como elas realmente são. Agora já nos poemas não, os poemas têm essa questão do eu lírico, belo, tá bom? Questão 3. Que quer dizer tenho mariposa no estômago? Ou seja, que tem dolor de estômago por comer mariposa ou que essa pessoa não está enamorada? Né? Aí nós... Ah, professor, não trabalhemos essa expressão, né? Mas depois você pode voltar aqui com ela e responder. Aqui tem 10, a gente não vai fazer todas, tá bom? Nós vamos fazendo aquela que trabalhamos na aula e as que não servem aí para você como complemento do conteúdo, até para você desenvolver e consolidar o aprendizado. Continuando. Las orações em linguagem figurado. É a interpretação exata, ou seja, sentido denotativo, ou expressa uma ideia em términos de outras palavras, significam outras coisas. Significam outras coisas, né, pessoal? Continuando. Aí temos aqui, ó, outra expressão, levei a via as estrelas, esse eu vou deixar para vocês, tá bom? O link fica na plataforma, você depois entra lá e responde a atividade na íntegra, que a gente vai trabalhando somente aquilo que nós conceituamos, tá bom? Tem outras expressões, ó, que eu deixei para vocês treinarem. Vamos aqui para a nossa atividade 2. Trabalhamos essa expressão, lembrem? Esta casa é um norno, acho que foi um dos nossos primeiros exemplos. Então, o que quer dizer a expressão esta casa é um norno? Que hace muito calor, que se está queimando ou o horno está prendido. Ah, professor, que faz muito calor, o senhor disse lá no slide, exatamente. Parabéns para você que acertou. Aí, de novo, outras expressões, ó, eu deixei aqui para vocês, tá bom? Para vocês treinarem, pessoal. Entrem nos links, façam a atividade, tá bom? Ó, essa daqui nós trabalhamos. Me comeria uma vaca inteira, uma vaca completa. Quer dizer o quê? Que a vaca é muito grande, que a vaca é pequena ou que tem muita hambre. Ah, professor, me comeria uma vaca inteira quer dizer que está com muita fome. Realmente, está com muita fome. Aí tem outras expressões, ó, que vai ficar aí para vocês, tá bom? Para vocês treinarem. Várias delas, não deixe de fazer essas atividades. Agora vamos aqui para a nossa atividade 3,
né? A atividade 3. Aqui é o nosso question. Aí, ó, pronto. Que quer dizer, né? Me custou um nojo de la cara. Foi a nossa primeira, na verdade, nosso primeiro exemplo. Que realmente perdeu um nojo da cara por regalo, custou muito dinheiro ou que devia pagar com um nojo de la cara. Pessoal, a primeira e a terceira aí são expressões de sentido literal. Ou seja, a pessoa não perdeu realmente um olho, para comprar um presente. E muito menos devia pagar com um olho, né, do seu rosto. Isso quer ver, na verdade, a expressão quer dizer que custou muito dinheiro, tá bom? Aí outras expressões, ó, me corrou num passarito, ou seja, um passarinho me contou. Aí é lento como uma tortuga, é lento como uma tartaruga. Aí você associa, tá bom? Chicoteia los caracoles. E aí tem mais 10 expressões que eu deixei também para vocês treinarem. Agora vamos voltar aqui para o nosso slide e fazer um resumão aqui do que estudamos na aula de hoje. Aí, linguagem figurado. Então definimos aí o que é linguagem figurado, que é o uso das palavras no sentido simbólico, conotativo, diferente daquela utilizada no sentido real. E aí, qual a função dessa linguagem figurada? Nós falamos, embelezar o discurso, por exemplo, nas poesias e nos poemas que o eu lírico utiliza como um recurso estilístico do belo das palavras. E aí trabalhamos com algumas principais figuras que aparecem geralmente nessa linguagem figurada. São as metáforas, a hipérbole, que é a questão do exagero, falamos um pouco delas também. Aí trouxemos vários exemplos também, como cortar o nojo de la cara, tener hambre para comer uma vaca inteira. Trouxemos aí vários exemplos de linguagem figurada e nas atividades eu deixei outros também para vocês treinarem. E por fim, falamos da importância dessa questão que é utilizada mais dentro da literatura, porque é um gênero textual que permite utilizar essa retórica e essas figuras. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Não deixe de continuar estudando. Adiós!